Não, não é o fim. Há esperança para a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Não, não é o fim, a esperança para a sua vida. Ainda que hoje você esteja como a árvore que foi cortada, ainda assim se renovará e não cessarão os seus renovos. Ainda que você esteja se sentindo envelhecida, na terra a sua raiz e morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus brotará e dará ramos como a planta. Não importa se você está passando por dias tristes, você pode até estar passando por dias que parecem mais do mesmo, como se você estivesse vivendo, situações repetidas, onde parece tudo igual, onde parece que todo o seu esforço não vale a pena, mas isso é mentira do inimigo. Deus diz ao seu coração: não, não é o fim. Há esperança para a sua vida, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra do Senhor, você voltará a brotar e não cessarão os seus renovos. E o versículo 9 diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ainda há esperança para a sua vida. Creia e confie que o seu hoje não determina o seu amanhã. Tudo quanto Deus lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. Hoje, especificamente, eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu vivi. Eu cheguei há pouco tempo, de um consultório médico, de um ortopedista. Fui fazer minha sessão de acupuntura, porque há mais ou menos uns 8 meses, cerca de 9 meses atrás, eu tive uma fratura, um acidente doméstico, e tive uma fratura no cóccix. E eu ainda sinto, um certo desconforto, porque é uma fratura que, embora tenha sido consolidada, glória a Deus que consolidou, foi uma fratura em uma das peças do cóccix. Então, essa peça, que é a terceira peça, consolidou, a primeira e a segunda, houve luxação, saiu do lugar. E eu ainda sinto desconforto, tem momentos que está frio, então fratura no osso dói. Mas eu tenho uma postura que eu prefiro não reclamar da vida, Eu acredito que nós temos muito mais que agradecer a Deus do que reclamar. E eu sou a pessoa que tem a perspectiva do meio copo cheio. Mas porque eu quero trazer essa breve explanação, acerca do testemunho da minha própria vida, para que edifique a sua fé neste dia. Porque todos nós temos dias e dias. Uma das primeiras ministrações que eu ouvi há cerca de quase 13 anos atrás, na igreja que eu congrego, através da vida do pastor, do meu pastor, que é o pastor Nicásio Moura, ele disse o seguinte: ele disse que nunca olhe para o vaso, porque todo vaso é falho, mas o Deus que nós servimos, Ele é perfeito. E também há outra frase, do meu pastor, que eu gosto muito e que eu concordo com ela. Ele diz o seguinte, que nós não somos fortes, Nós somos fortes em Deus. Então, por que eu estou compartilhando com você isso? Porque hoje, especificamente, foi um dia que eu estava meio não tão disposta ou mesmo indisposta, porque quando a gente está sentindo dor, isso causa desconforto. E naturalmente nós somos seres humanos, Como já foi dito, nós não somos anjos nem demônios, nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, nós temos dias e dias, Eu costumo dizer que todos nós temos nossos dias. Há dias que a gente está, muito cheio do Espírito Santo de Deus. E nesses dias a gente, como disse Tiago Brunet certa vez, a gente vê o inimigo, a gente é capaz de brigar com o próprio inimigo, não precisa nem enviar o anjo, porque nesses dias a gente mesmo está disposto a isso. Mas há outros dias que apenas a sombra nos assusta e a gente quer se colocar debaixo de uma cama para se esconder. Então entenda que o momento que você está passando não define o seu amanhã, não é o fim para a sua vida.
Há esperança para a sua vida, porque assim como a árvore que foi cortada, ainda que os seus sonhos, né, ainda que você esteja se sentindo frustrada, ainda que os seus sonhos tenham sido frustrados, saiba que os sonhos e os planos do Senhor não são frustrados, porque a palavra de Deus também nos diz, em Jó, no capítulo 42 e no versículo 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, quando eu cheguei nesse consultório hoje, assim que eu fui atendida, eu me sentei para aguardar um minuto e tinha uma senhora que tinha mais ou menos cerca de 70 anos. E ela começou a falar comigo, o nome dela é Dona Bernadette, e ela começou, né, a falar que o esposo dela estava lá sendo atendido e que ele tem Alzheimer, né? E ela começou a contar, né, do que ela tem vivido com o esposo e eu comecei a ouvir. Então, por que eu vim trazer isso para a sua vida? Porque ainda que você esteja passando por um momento de desânimo, por um momento de pouca força, né? Por aqueles dias que nós estamos com pouca fé, sim, né? Eu acredito que todos os dias nós precisamos de Jesus, mas há dias que nós precisamos muito de Jesus. Há dias que se não for a graça, o favor e a misericórdia de Deus, nós não levantamos da cama, mas o Senhor que tudo vê, o Senhor, né, que sonda o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que a palavra ainda não nos veio à boca, mas Ele já conhece, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, ainda que você esteja passando por um dia de pouquíssima força, de pouquíssimo ânimo, saiba que você ainda pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. E você pode até me perguntar, mas como, irmã Rafaela, eu vou poder abençoar alguém se hoje sou eu que estou precisando ser abençoada, né? Há momentos que nós passamos e que é bem assim. Há momentos que nós queremos que alguém venha orar por nós, mas também são momentos que, né, alguém pede para que nós possamos orar por alguém. Mas o que eu quero que você entenda neste dia é que não é na força do seu braço, não é na força do meu braço, mas é na força do Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra. A palavra de Deus nos diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, no seu dia mais difícil, se você olhar para o seu lado, se você olhar ao redor, sempre tem alguém que está enfrentando uma situação mais difícil e você pode ser instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. Ainda que seja sorrindo para essa pessoa, ainda que seja tudo que você possa fazer pelo próximo, seja oferecer uma palavra de conforto, um sorriso, um abraço, ou mesmo oferecer os seus ouvidos para que a pessoa possa desabafar e você verá que tirar o foco da sua dor vai tornar o seu dia mais fácil. Que o fato de nós nos colocarmos, né, à disposição para abençoarmos alguém, ainda quando nós estamos precisando ser abençoados, isso faz com que a gente entenda, né, que o centro de tudo é Jesus. E que a gente não tem força, mas em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Então saiba que não é o fim, não é o seu fim. Há esperança para a sua vida. Ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus, você brotará e não cessarão seus renovos. Que Deus lhe abençoe neste dia. Que Deus derrame sobre você a graça de entender que a despeito do que você está passando, não é o seu fim. Então, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você tem ouvido acerca da sua vida, né? Você pode até estar pensando que é o fim, mas não é o fim. Eu não sei qual dor você está enfrentando, mas creia que Deus é poderoso para reverter qualquer quadro. Ainda que você esteja tão sem forças, a ponto de não ter forças nem mesmo para sorrir para alguém, você pode, emprestar os seus ouvidos para que alguém desabafe com você. E foi isso que eu fiz hoje. A senhora falou e no final eu disse para ela que Deus abençoasse ela, né? E que Deus também quer salve de parabéns pelo amor e dedicação ao esposo dela. Porque servir também, né? Eu estou agora conjecturando com as minhas palavras. Servir é um gesto de amor. Então, saiba que no seu pior dia, ainda que seja o dia que você está com a fé desse tamanho, uma fé que por vezes parece menor do que o grão de mostarda, ou uma força que parece, né, menor do que a força de uma formiga, fazendo analogia, saiba que ainda assim, nesse dia, você pode abençoar alguém.
e que abençoar alguém, ser instrumento de Deus na vida de alguém, vai tornar o seu dia mais feliz, sabe? Você vai voltar para casa e pensar, ainda que eu quisesse, né? Hoje eu queria que alguém fizesse isso por mim, mas eu sei que Deus, ele está comigo, e que bom que o Senhor me deu graça para poder abençoar alguém, seja através de uma palavra, de um sorriso, né, de um abraço, ou mesmo ainda que seja, sabe, somente ouvindo a outra pessoa e dizendo para ela no final, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Então eu trouxe esse testemunho para você, para que você entenda que todos nós temos dias e dias, dias que são fáceis, dias que não são tão fáceis, mas o que faz a diferença na minha e na sua vida é entender que o nosso hoje não define o nosso amanhã. É entender que a respeito do que estamos vivendo, Deus permanece no controle absoluto de todas as coisas. E é o seu posicionamento, é o meu posicionamento diante dos dias maus que vai definir o nosso futuro. Então, que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou Rafaela e esse foi nosso Momento com Deus. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas através da palavra de Deus. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Amém.